Olá, liceístas! Hoje nós vamos falar brevemente sobre a colocação pronominal, tá? Na última aula nós comentamos com vocês que os pronomes podem ter até 3 posições em relação ao verbo, não é isso? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Os pronomes oblíquos átonos, quem são eles? O meu, o teu, o si, o li, o ó, o a, o nus, o vus, o ós, o ais e o lis. Eles podem ocupar 3 posições em relação ao verbo. Não me ofertaste flores ontem. Olha o me na frente do verbo. Na frase seguinte, ofertar-me-ás flores amanhã? Onde o me está colocado? No meio do verbo ofertarás. No meio do verbo. Tem uma parte do verbo antes dele, separada pelo hífen, e uma parte do verbo depois, também separada pelo hífen. Então, essa é uma das posições possíveis do pronome, na frente, no meio e tem a última, que é após o verbo. Oferta-me flores hoje. Nesse caso, o verbo aparece na frente e o pronome na sequência. Perceberam que os tempos verbais não são o mesmo, né? Numa frase o verbo está no pretérito perfeito, no outro está no futuro, no outro está no imperativo. Será que isso influencia na colocação do pronome? E como? Mas isso nós vamos ver mais lá na frente, tá? Se o pronome aparecer na frente do verbo, é chamado próclise. E esse pronome é um pronome proclítico. Se aparecer no meio, mesóclise, meso. Mesoclítico será esse pronome. E se aparecer depois, ínclise. E esse pronome será um pronome enclítico. Então, não estranhe se encontrar essas palavras. Ah, é um pronome enclítico. Já sabe que esse pronome é aquele que vem após o verbo, tá? Não estranhe. Quando é que eu uso a próclise? Então, a próclise, ela vai ser usada quando há palavras que, por razões de eufonia, de sonoridade, um som mais agradável da língua, vão atrair esse pronome para frente, para antes do verbo. Por que atrair, professora? Porque a posição natural do pronome é após o verbo. Tá? Se não houvesse essas palavras atrativas e as outras regras, se não tiver nenhuma que me obrigue a usar nem a próclise nem a mesóclise, a posição natural dele é onde? Em ínclise, é lá no final. A partir do momento que antes, assim, nessa frase, nós tivermos qualquer palavra que vão trair esse pronome para frente, ele vai se deslocar da ínclise para a próclise, tá? Porque a próclise, pela regra, é obrigatória, tá? Ela só ocorre com essas palavras atrativas, mas quando elas estiverem presentes na frase, obrigatoriamente esse pronome vai se deslocar do meio do verbo ou da posição após o verbo para frente, certo? Mas que palavras atrativas são essas? Todas as palavras que tiverem sentido negativo, tá? O não, o nada, nunca, nem, jamais, ninguém, toda palavra que dá ideia de negação vai passar esse pronome para frente do verbo. Olha lá, eu não vou dizer nada preocupava-nos naquele tempo. A pessoa pode até botar depois do verbo, porque achar, se eu botar o pronome depois do verbo, estarei escrevendo muito bem. Infelizmente, não, tá? Então você tem que observar, não é porque eu vou botar depois que eu estou escrevendo conforme a língua culta. As regras também me forçam a botar esse pronome na frente, tem que ficar atento. Então, como tenho nada, que é uma palavra que dá ideia de negação, eu vou ser obrigada a tirar esse pronome de preocupava-nos e colocá-lo lá para frente. Nada nos preocupava. Por que esse pronome foi atraído? Atraído pela palavra de sentido negativo, é uma palavra atrativa. Os advérbios, de maneira geral, eles vão atrair esse pronome para frente. Qualquer advérbio, como aí, ó, hoje, tempo, aqui, lugar, sempre, afirmação ou tempo, talvez, dúvida, muito, intensidade, qualquer advérbio vai puxar esse pronome para frente, a menos que tenha uma vírgula cortando essa relação sintática, tá? Vocês lembram que a gente já estudou vírgula e eu já falei para vocês que a vírgula corta a relação sintática. Então, a partir do momento que essa vírgula estiver ali no meio, ela vai cortar essa atração, tá? Se houver uma vírgula entre essa palavra atrativa e esse pronome que acompanha o verbo tiver na sequência, o que vai acontecer? Não vai mais atrair, porque a vírgula corta essa relação e corta a atração também, tá?
Hoje arrependo-me do que fiz? Não, hoje me arrependo do que fiz. Por que esse me ficou na frente do verbo arrepender? Porque há uma palavra dativa na frente, que é o hoje, um advérbio de tempo. Mas e se tivesse a vírgula aí rapidinho, retornando? Se eu botasse hoje, vírgula, a gente sabe que essa vírgula não é obrigatória, lembram? Adjunto adverbial deslocado lá para o início da frase, eu sou só obrigada a botar vírgula a partir do momento que tiver duas palavras. Aí ele é formado só com uma, hoje. Não é obrigatória, porém eu posso colocar, porque se houve um deslocamento de um termo na frase, eu devo marcar esse deslocamento. Eu posso, né? Então, nesse caso, se eu tivesse optado por botar hoje, vírgula, como é que ia ficar? Me arrependo ou arrependo-me? Arrependo-me do que fiz, porque cortaria a atração. Próxima palavra atrativa são as conjunções subordinativas. Eu tenho orações subordinadas iniciadas por qualquer conjunção. Todas elas vão atrair esse pronome para a frente do verbo. Nós temos aí o que, pode ser uma conjunção integrante, pode ser qualquer outro tipo de conjunção subordinativa. O quando, o embora, o se, o como, para que. Observe, pode ser na sua forma simples, até na sua forma locucional, como uma locução ali, para que, utilizando mais de uma palavra, locução conjuntiva. Mas toda a conjunção, todo conectivo subordinativo vai atrair esse pronome para a próclise. Olha o exemplo. Eu não vou dizer embora sinta-me culpado. O correto é dizer embora me sinta culpado. Não pedirei desculpas. Observe aí o embora, conjunção subordinativa concessiva que puxa esse pronome para frente do verbo. Alguém vai me dizer, professora, mas tem um não lá atrás. Esse critério é só se aparecer antes. Se aparecer depois, não interessa mais. Embora tenha uma vírgula, e alguém pode dizer, mas a vírgula cortou essa atração só serve se for para frente. Para trás, não, tá? Próximo caso. Os pronomes, de maneira geral, quase todos atraem também esse pronome atrai. Pronome puxa pronome. Conjunção puxa pronome. Advérbio puxa pronome. Então, esses pronomes, a maioria deles atraem o pronome oblíquo para frente do verbo também. Quais são eles? Todos os relativos, né, que são conectivos. Conectivo atrai, tá? Conectivo atrai pronome para frente. Ficamos em uma colina de onde, lembra? Pronome relativo que dá a ideia de lugar. Avistava-se o mar? Não. De onde se avistava o mar? Porque o se aparece na frente do verbo avistar por conta do onde. Pronome relativo puxa o pronome para frente do verbo. Outro pronome que atrai, os indefinidos. Alguém, muitos, todos, poucos, certos e por aí vai. Olha o exemplo. Todos deram-me apoio? Não, todos me deram apoio. Por que esse pronome ficou na frente do verbo? Por conta da atração do pronome indefinido todos. Então, lembrados, pronome indefinido é aquele que eu uso para representar seres cuja quantidade exata eu não sei. Quando eu não souber a quantidade exata, eu opto por pronome indefinido em vez de numeral. Alguém me telefonou? Quem é esse alguém? Não sei, tá? Um pronome indefinido. Eu vou dizer alguém telefonou-me? Jamais. Se alguém vai atrair o pronome para frente. Outro pronome que puxa, os demonstrativos. Este, esse, aquele, aquilo, todos eles. Aquilo fez-lhe muito bem? Não, aquilo lhe fez muito bem. Porque pronome demonstrativo atrai o outro pronome para frente. Isto pertence-me? Não, isto me pertence, tá? Pronome demonstrativo, mais uma vez, faz o quê? Atrai o pronome para frente do verbo. A próclise também vai ser usada em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Esse primeiro assunto que a gente estudou esse ano, tipos de frase. Tá? Interrogativas fazem perguntas, exclamativas expressam um estado emocional e as optativas expressam o quê? Um desejo ou uma vontade. Estão lembrados? Então, eu tenho aqui, quem entregou-lhe a carta? Não, quem lhe entregou a carta. Por que o lhe ficou na frente do verbo entregou? Porque esta é uma
frase interrogativa, direta, lembra? Termina no ponto de interrogação. Observe que essa frase interrogativa direta, ela é normalmente iniciada por um pronome, né? Pronome interrogativo. Atrai o pronome para frente. Quanta mentira se disse a respeito dela? Esta é uma frase exclamativa. Provavelmente estaria demonstrando uma indignação, uma surpresa, uma raiva. E aí eu vou dizer que quanta mentira disse-se, nunca se disse a respeito dela. E qual é a justificativa? Não é por causa da palavra que está na frente, que está atraindo. Não é. Não precisa haver uma palavra na frente atraindo. Precisa pura e simplesmente que essa frase seja ou interrogativa, ou exclamativa, ou optativa, como a próxima. Ó, Deus nos proteja daquele maluco. Eu não vou dizer Deus proteja-nos. Tá? Por quê? Porque se essa é uma frase optativa que demonstra um desejo ou uma vontade, obrigatoriamente esse pronome deveria aparecer em próclise, ou seja, na frente do verbo. Por isso não posso dizer Deus proteja-nos, tem que ser Deus nos proteja, para ficar de acordo com as regras. Tá? Lembrando, posso falar, professora, Deus proteja-nos? Até pode, mas escrever não. Então é melhor já ir se acostumando desde a fala. A próclise também vai ser utilizada em frases quando eu tiver a preposição em mais um verbo no gerúndio. Ó, em si, tratando de educação, ele é realista. Não posso dizer em tratando-se disso. É em se tratando. Se tiver um em na frente de um verbo no gerúndio e tiver um pronome nessa frase, ela vai ter que ficar na frente desse verbo. Onde mais eu devo usar próclise? Em frases com preposição mais o verbo no infinitivo flexionado, ou seja, infinitivo conjugado. Vamos lá lembrar o que é o infinitivo. O infinitivo é a forma nominal, tá? É uma das formas nominais do verbo. Vocês já estudaram isso no segundo ano. O infinitivo, o gerúndio, o particípio são formas nominais do verbo. Mas receber o nome forma nominal, como assim um verbo está numa forma de nome? Sim, porque dependendo da frase, ele poderá ser verbo ou poderá ser nome. Ele vai ser verbo se ele vier em forma de locução verbal, com o verbo auxiliar na frente. Mas se ele for utilizado sozinho, ele funciona como nome, tá? Se eu disser assim, vou jantar, estou usando o verbo ir e o verbo jantar, o infinitivo jantar. Nesse caso, é uma ação, eu vou jantar, tá? Como ele vem acompanhado, ele funciona como verbo. Se eu disser o jantar está pronto, jantar está sendo usado sozinho, não tem um verbo na frente. Então, ele funciona como nome. Nesse caso, é o nome da refeição, tá? Então, ele é um substantivo nessa frase. Foi substantivado com esse artigo na frente. Então, mas o que é o infinitivo? O infinitivo é o nome do verbo, popularmente falando. É o que a gente chama de ação em potência. O que é uma ação em potência? Uma ação que existe para ser praticada por alguém, só que no momento não tem ninguém fazendo. Tipo, se eu dissesse para você jantar, andar, pedir, correr, são todas ações em potência, ou seja, ações que a gente pode fazer. Pode acontecer essa ação de correr, de andar, de pedir, só que nesse momento tem alguém fazendo? Não. Então esse verbo não está conjugado porque não há praticantes dessa ação. Isso é o que a gente chama de infinitivo, o nome das ações, o nome dos verbos, certo? Só que às vezes esse infinitivo ele vai ser praticado, tá? Vai ter um agente, um sujeito. Se eu dissesse para vocês, olha, eu trouxe um bolo para nós vender? Não, não vai poder ser nós. Se tem nós, não pode mais ser vender. Vai ter que botar a conjugação de acordo com o sujeito. Quem vai praticar essa ação não é nós, eu vou ter que botar a terminação do nós. Qual é a terminação do nós? Mus. Então, eu trouxe esse bolo para nós vendermos. Isso é um infinitivo flexionado, tá? Conjugado de acordo com o sujeito. Então, se eu tiver uma frase onde há a preposição mais o infinitivo flexionado, o que vai acontecer? Próclise. Olha exemplo. A situação levou-os a posicionarem-se ou a se posicionarem. Eles iriam se posicionar, né? Então, a se posicionarem contra a greve, tá? Por quê? Porque está no infinitivo flexionado. Um a mais um infinitivo
flexionado fazem com que esse pronome não possa ficar depois desse verbo. Vai ter que vir para frente. Essa preposição vai atrair, tá? Mesmo princípio do terceiro caso. O em atrai a preposição para frente, e nesse caso aí a preposição a também atraiu. Então, preposição puxa esse pronome para frente. Esses eram os casos obrigatórios do emprego da próclise, mas ainda há os facultativos que eu posso deixar onde ele estava. Quais são esses casos? Eu posso utilizar tanto a próclise quanto a ênclise quando a frase for formada por pronomes pessoais do caso reto, desde que não tenha nenhuma palavra atrativa. Por exemplo, eu lhe obedeço ou eu obedeço-lhe. As duas estão corretas, tá? Porque não tem nenhuma palavra atrativa. Espero que ele nos apoie. Olha aí, eu tenho um ele e o nos. Eu posso dizer, eu espero que ele apoie-nos. Não. Por quê? Porque mais na frente tem um que. Esse que é o que, gente? Conjunção. Conjunção me dá escolha? Eu posso deixar onde eu quiser? Não. Obrigatoriamente tem que ter a próclise. Então, esse nos vai ficar na frente do verbo apoiar, não por causa do ele, mas por causa do que, certo? Também será facultativa quando o infinitivo não estiver flexionado, tiver só o infinitivo mesmo purinho, sem a flexão, precedido de preposição ou de palavra negativa, tá? Aqui tanto faz. Olha lá. Vim para te apoiar ou vim para apoiar-te, tá? O infinitivo aqui não está flexionado, tá? E tem preposição na frente. Mas nesse caso, como o infinitivo não está flexionado, eu não sou obrigada a botar em próclise, tá? Ele pode ficar em ênclise também. Espero não o encontrar, que é o normal, ou espero não encontrá-lo,